Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Hoje é domingo, dia 6 de março, estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui durante uma hora com você, né, até às 11 horas, eu e o Padre Robério Camilo, nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar sobre a campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação. Padre Robério é o coordenador de campanhas na Arquidiocese de Natal, portanto, coordenador da campanha da Fraternidade. E aí nós vamos conversar sobre esse tema, né, que tem o período forte mesmo no período do tempo da Quaresma. Padre Robério, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio 91 ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os ouvintes. Então, uma saudação muito especial a todos os educadores. E quando a gente chama de educador, ninguém está de fora. Todo mundo se educa e educa alguém nas relações. Então, nesse tempo agora de lançamento da campanha da Fraternidade, onde a gente coloca a campanha na rua, como se diz, a gente precisa esclarecer bastante qual é a finalidade da campanha da Fraternidade deste ano. Pois bem, então qual é a finalidade da campanha da Fraternidade desse ano? Bom, então Cacilda já disse que o tema, qual é a preocupação da campanha da Fraternidade deste ano, é a educação. Todos os anos, a Igreja do Brasil chama a atenção para uma temática que está, se coloca numa campanha da Fraternidade é porque está precisando melhorar alguma coisa, está precisando de conversão. E o olhar deste ano é voltado então para a educação. Um lema, ele é muito forte. Fala com sabedoria, ensina com amor, que é retirado do livro dos Provérbios, no capítulo 31, versículo 26. Lembrando que o livro dos Provérbios, dentro do conjunto da Bíblia, faz parte do bloco dos livros sapienciais, e os livros sapienciais são hinos instrutores, são hinos que instruem, são hinos que educam, que ensinam, principalmente a educação própria da época, ou a metodologia que era o pai, a mãe ensinando para os filhos. Então a gente vai encontrar muito os pais dando conselhos e também ensinando, dizendo como é que a pessoa tem que fazer. Então, esse conselho forte que o pai transmite para todos nós. Fala com sabedoria, ensina com amor. Aplicando isso à educação, então a gente não precisa pensar muito, debater muito, para ver que no Brasil a educação precisa ser repensada, né? Ela precisa ser reorientada, reorganizada, porque diante de tudo que caminha sem projeto, né, sem rumo na conjuntura atual, a gente tem a educação, né? O mundo evolui de maneira muito rápida, uma maneira rápida demais no mundo, e os métodos da educação vão evoluindo também. As relações por onde passa isso que nós chamamos de educação também são muito fluidas, né? São muito líquidas, de modo que, se não olharmos direitinho a educação, principalmente nas instituições, como as instituições estão lidando com isso, e quando se fala de educação, é a escola, a família e a comunidade e a sociedade em geral, então, como é que vão ser, o que vai sustentar as gerações do futuro? Se hoje a meninada só quer saber de celular, só quer saber de estar ligado a jogos ou então nas redes sociais, livro que é bom, quase ninguém vê mais ninguém com um livro na mão. Então é só o aparelho. Então, daqui a 20 anos a gente não tem a menor ideia como é que vão ser as gerações que hoje têm 10 anos, que hoje têm, sei lá, até 5 anos, porque alguns já têm o vício do celular. Até menos do que isso, né? Até menos do que isso. Se antes a mãe confortava o filho com outras maneiras, né? Hoje é com o celular. O menino de 1 ano, quando chora, a mãe já coloca o celular com um desenho, com um filmezinho diante dele, de modo que o horizonte do menino já fica restrito desde a primeira infância. Então, essas problemáticas gerais, essas problemáticas, mesmo que a gente olhe do dia a dia, são corriqueiras do dia a dia, elas são visíveis.
Então, a campanha da fraternidade deste ano quer realmente chamar a atenção para esse rumo que o mundo vai tomando com todas as exigências que o próprio mundo tem e como é que fica a pessoa. Padre Robério, todos os anos a campanha da fraternidade tem seu momento forte exatamente no período da quaresma, né? Geralmente é lançada nacionalmente na quarta-feira de cinzas e vai até o final da quaresma. Então, qual é a relação entre a campanha da fraternidade e a vivência do tempo quaresmal? Pronto, tem gente que diz assim que a campanha da fraternidade atrapalha a vivência do tempo quaresmal, que tira a piedade, que... Ora, originalmente, quando a campanha da fraternidade foi pensada para ser vivenciada no tempo da quaresma, foi exatamente para fortalecer a fraternidade. E a fraternidade é fundamental no cristianismo. Somos todos irmãos, né? Então a fraternidade é fundamental. É também no tempo da quaresma que a gente precisa trabalhar as ferramentas que venham favorecer a conversão da pessoa e a conversão das estruturas. Então imagine agora a gente trabalhar no tempo da quaresma o tema da educação. Então é um favorecimento muito grande. Então é um empurrão, digamos assim, para seja as pessoas, seja as instituições, repense as suas maneiras de educar. É claro que vai depender muito do pároco, vai depender muito das pessoas da paróquia para não priorizar demais a quaresma e esquecer a campanha da fraternidade, ou priorizar demais a campanha da fraternidade e esquecer a quaresma. Então a gente precisa equilibrar essas duas partes importantes nesse período da quaresma para poder a gente vivenciar esse tempo e sairmos melhores deste tempo. Então, as músicas vão favorecer, as práticas, as reuniões, a via sacra, a própria via sacra temática é uma via sacra que leva a gente a pensar, olhando esse ano os crucificados, né, pela ausência da educação. Esse ano a campanha da fraternidade dentro do período da quaresma insiste muito sobre a centralidade na pessoa, na dignidade da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que estar no centro e não o produto, o dinheiro, o lucro, né, como o capitalismo sempre coloca. Tá? Então, pensando isso, a campanha da fraternidade deste ano, com esse tema Fraternidade e Educação, quero lembrar que nos outros anos a metodologia era dentro do método ver, julgar e agir. Esse ano a preocupação, o conteúdo é o mesmo em termos de metodologia, só foram mudados então o vocabulário, os verbos em si. Então a gente tem um caminho a seguir dentro da campanha da fraternidade, que segue a mesma temática, mas é ouvir e escutar, que é a primeira parte. Não se fala com sabedoria sem escutar. É preciso escutar para poder falar com sabedoria e ensinar com amor. Escutar a pessoa, escutar a realidade, escutar as instituições, escutar tudo. Escutar não somente com o ouvido, né, mas escutar com os olhos, escutar com o coração, estar atento a essa realidade aí. Padre Robério, e o interessante, eu estava falando do texto da campanha, o texto base da campanha da fraternidade, que é um subsídio que também tradicionalmente sai todos os anos, né, um texto, um subsídio, um livro, né, praticamente, que traz base para a gente estudar a temática daquele ano. E aí eu vendo que está muito, por exemplo, o escutar, né, que substitui o ver, né, o antigo ver da metodologia, muito de acordo com o pensamento do Papa Francisco. O Papa Francisco tem se preocupado muito com o escutar o outro. Eu vejo assim, anualmente a gente celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e todos os anos tem uma mensagem dele, do Papa, e é sempre naquela coisa da comunicação humana, né, do ouvir. Desse ano, que vai ser em maio, né, trata também do ouvir, do escutar. E aí eu queria que o senhor falasse assim, mais detalhadamente sobre o que é que nós podemos, o que é que o texto base nos orienta em relação a esse primeiro verbo, né, o escutar. Isso.
Antes de falar sobre o verbo, eu queria somente lembrar o objetivo geral, Cacilda. Tá certo. Tá certo? Porque toda campanha tem um objetivo geral, tem um norte. Esse ano é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Aí, quando você fala que o texto base da campanha da fraternidade se espelha nos documentos do Papa Francisco, ou seja, do magistério da Igreja, aí a gente coloca o humanismo integral e solidário, que é uma bandeira levantada pelo Papa Francisco. Ele está muito preocupado com o destino da humanidade, o futuro da humanidade. Por isso que ele insiste muito na fraternidade universal. É muito criticado por isso, porque ele saiu para escutar os muçulmanos e dialogar com os muçulmanos. Ele saiu para escutar e dialogar com os judeus, ou seja, as grandes religiões que têm o mesmo tronco, o pai Abraão, para poder lembrar que todos tomem consciência que mesmo que tenham caminhos diferentes, historicamente, mas somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Então, o objetivo da campanha da fraternidade deste ano aponta para esse humanismo integral, o nascimento, o surgimento de um novo homem, integral em todas as suas ações, em todas as suas atitudes e comportamentos. Isso porque a miséria está aumentando, né? Nem a pobreza, a miséria está aumentando. Mundialmente, a gente tem um problema da migração, que é uma pobreza extrema, as vítimas das guerras, uma migração forçada, por sinal. Então, quando o Papa lembra que somos todos irmãos, ele chama atenção para os irmãos que estão numa situação de empobrecimento radical. A gente escuta, vê pela televisão, mas a gente só tem uma ideia do que seja você perder o pai, perder a mãe, a criança, né? E agora está num acampamento, né? Nós também temos aqui realidades assim, até porque nós vivemos em guerra permanentemente, né? Às vezes a gente olha a guerra à distância e esquece que no estado, que no Brasil, morre mais gente do que as pessoas, os países que estão em guerra. E a pobreza também dos nossos estados, das nossas cidades, são extremas. Nós aqui às vezes ficamos insensíveis e indiferentes e olhamos como se fosse normal. Não é normal. Não é normal olhar, passar e ver as pessoas catando comida no lixo. Não é normal a matança que tem. Não é normal a indiferença com relação às crianças. Não é normal as escolas não funcionarem, porque isso é uma pobreza muito grande que gera pobreza. Nós temos uma política pública muito bem organizada e é conquista da nação, mas não funciona, não chega na ponta. Então, tem tanta coisa que é pobreza para nós e para as instituições e que é fruto de projetos que não educam. Então, o objetivo geral é promover então esse diálogo na sociedade, de modo que vejam caminhos para o humanismo integral e solidário. Como objetivo específico, nós temos 7 objetivos específicos, quero chamar a atenção de alguns. Papel da família. Pensar, um objetivo específico que ele coloca é pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. Escola não é uma coisa, família outra, sociedade outra. Tem que estar de maneira integral, porque uma coisa repercute na outra, tá? Então tem que pensar o todo e não o todo integrado e não em parte, como se a gente tivesse em gaveta. Não, isso aqui é o meu território, não tem nada a ver, porque o que acontece na família vai repercutir na escola, o que acontece na escola vai repercutir na família e na sociedade. Então esse objetivo é muito interessante, pensar o papel da família, da comunidade, da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. A gente sabe que mudou muito, tanto família, né? A gente estava falando antes do que era o carnaval no tempo da nossa infância, né? E o que é o carnaval hoje? Se antes
se queria ir brincar o carnaval, hoje a gente quer ir para uma rede lá no sítio, né? Então, Exato. Mudou a mentalidade, assim como mudou também o funcionamento das escolas, a política educacional, os projetos políticos pedagógicos mudaram por causa da realidade. Família mudou, o comportamento, a vivência, o conceito, tudo mudou, a própria sociedade mudou. E a gente precisa evoluir com relação a isso. Então vocês estão vendo que a campanha da fraternidade convoca todo mundo para repensar a sua vida, repensar as relações. Outro objetivo específico, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres, tá? Em especial dos mais pobres. Então, repensar, promover uma educação comprometida com as novas formas de economia. Aqui eu lembro a economia solidária, que o Papa Francisco tanto insiste, tá? As novas formas de economia, não somente numa economia que gere concentração de renda, mas numa economia que gere também solidariedade, partilha solidária, e que acarreta então num progresso verdadeiramente a serviço da vida, em especial dos mais pobres. Bom, Padre Roberto, a gente vai agora para um rápido intervalo, 2 minutinhos e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja, conversando sobre a campanha da fraternidade. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 6 de março. Hoje conversando com o Padre Robério Camilo sobre a campanha da fraternidade deste ano. Nós estamos iniciando o tempo da campanha da fraternidade. O Padre Robério é o coordenador da campanha aqui na Arquidiocese de Natal. Então, hoje no programa Aprendendo com a Igreja, a gente vai dar bem essa visão geral da campanha. Inclusive, nos programas dos domingos seguintes, a gente vai trazer o pessoal da Pastoral da Educação, no domingo da Pastoral Universitária, também para trabalhar a temática a partir dessas pastorais que trabalham com a temática da educação. Bom, Padre Robério, mas eu queria que o senhor falasse, né? A gente já falou dos objetivos e agora falasse mais sobre o escutar, né? Esse ver mesmo da situação da educação aqui da nossa realidade. Bom, aí quando se coloca a parte do escutar, Cacilda, então a primeira coisa lembra que é a pandemia. Então a gente não pode pensar ou agir ou realizar qualquer coisa sem levar em conta o estrago que a pandemia tem feito e o que tem gerado também como novidade, deixado na sociedade, como esse legado, seja positivo, seja negativo. Muita coisa já mudou em termos de estrutura com relação à organização, às maneiras de ver os processos. Então, o texto base vai dizer o seguinte, no número 8, em um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos, polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. E como ponto de partida para poder realizar este processo de reeducação, então a gente precisa escutar a sociedade, precisa escutar a realidade, precisa fazer uma leitura da realidade. Esse é o propósito. No texto base, nós vamos ter, então, vários indicativos. Ele vai dizer que escutar é uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor. Então, como é que você vai realizar processos, desencadear processos educativos se você não escutou, se você não viu a realidade? Chama atenção também que, à luz da doutrina social da Igreja, a gente precisa escutar, à luz da doutrina social da Igreja, o que o magistério pede para a gente, para ter esse olhar voltado para essa realidade nova que está surgindo a partir da pandemia. Tá? Quando se fala, outra temática muito interessante
como eu disse, é estar atento às lições que a pandemia tem trazido para nós, o que tem trazido de mudanças, além de lições, compromissos gerados pela pandemia, nos convida a repensar ou a pensar um projeto de vida e um projeto de sociedade, até porque tudo mudou. É como se tivesse passado um vendaval, depois de 2 anos parado. Não venha me dizer que está a mesma coisa, porque, pelo amor de Deus, não está. Não está a mesma coisa. O juízo da gente não está a mesma coisa. De jeito nenhum. Não está, de maneira alguma. Então, o Papa Francisco vem lembrar para a gente que em tempos de pandemia, ao sairmos da pandemia, a gente pode sair uma pessoa melhor ou pior. Então, cada um é que vai reorganizar os processos educativos para, de maneira individual e coletiva, como é que nós vamos fazer. Então, o escutar da campanha da fraternidade é dar essa olhada geral sobre a sociedade, sobre as instituições que se relacionam com o objetivo da educação. No caso, especificamente, a gente lembra a escola, a família e a sociedade, a maneira como geram processos educativos nisso tudo. E a campanha da fraternidade quer despertar para como é que nós vamos aprender a conviver ou a viver nesse novo que está surgindo, a construir o novo. E um grande incentivo para esse olhar é, de fato, você olhar e ver a pessoa no lugar onde ela está, na situação em que ela está, e trazer então para o centro. A campanha da fraternidade também, dentro do texto base, quando vai falar do escutar, lembra o seguinte, que nós estamos vivenciando num tempo que tem muita informação, mas não gera conhecimento, muito menos sabedoria. Se você der uma olhada, a gente é informado, é bombardeado de muita informação. Mas qual é o conhecimento que essa informação traz para a gente? Consequentemente, qual é a sabedoria que gera para a gente, para depois a gente falar então com amor? Então, é um tempo que a gente tem um instrumento que traz a sabedoria para a gente dentro, temos na palma da mão, né? Se antes a gente tinha uma rádio, uma TV, hoje cada um tem o seu meio, a pessoa pode ter tem o seu meio de comunicação na palma da mão. Então a gente não pode esquecer essa grande transformação, tá? Então nós temos muita informação, pouco conhecimento das coisas, da realidade do todo e muito menos sabedoria. Então, a campanha da fraternidade vem chamar a atenção para isso, porque a visão fica reduzida, ela não tem alcance. Se você não lê e só lê aquilo que as redes sociais trazem para você, nós vamos nos formar como medíocres. Então, como dentro de processo que vai gerar, então, mediocridade, ou seja, não vai ter transformação, tá? Então, você está vendo que essa ferramenta da campanha da fraternidade, com esse tema, nos convidando a escutar, é fundamental. O inesperado, a ambiguidade da vida e a cultura do encontro, né, que o Papa Francisco tanto chama a atenção, quando você falava que o Papa fala muito do escutar, é porque ele tem trabalhado muito a cultura do encontro, e na cultura do encontro nós somos convidados a derrubar muros e construir pontes. Coisa tão simples. Derrubar os muros que nos separam e construir pontes que nos unem, tá? Então essa cultura do encontro, a cultura do diálogo, até porque nós estamos num tempo, Cacilda, que a gente se comunica muito e se encontra pouco. É verdade. Se a gente prestar bem atenção, quando alguém liga pra gente, a gente acha que a pessoa está incomodando. Que a gente não sabe quanto é que vai durar a ligação da pessoa, e o tempo da gente está muito mais marcado do que antigamente. Inclusive hoje a gente vai ligar para alguém, já manda uma mensagem no WhatsApp perguntando, posso ligar? Tá vendo? É o mundo, a gente não pode... Os processos educativos que a campanha da fraternidade quer favorecer, não pode esquecer, deixar isso de lado, né? Porque o mundo mudou, as relações mudaram hoje em dia. Ora, até o ajudar mudou, porque entre socorrer a pessoa que caiu da bicicleta ou que está para se suicidar e filmar
A sociedade prefere filmar e socorrer não. Aí quem é que vai chamar a ambulância? Não, eu estou ocupado aqui filmando para o meu blog. Então, quando a campanha vai falar que a gente tem que trazer a pessoa para o centro, o mais importante é a pessoa, então, isso entra também nessa preocupação. Então, os meios de comunicação que nós temos, favorecendo o egoísmo, o individualismo, de modo que a gente se comunica muito e a gente vai pouco ao encontro do outro. A meninada não brinca mais na rua, né? Antigamente a mãe brigava com a gente pra gente entrar para casa, volte para casa, e a gente queria ficar na rua. Hoje a mãe até quer mandar a meninada para a rua, mas ninguém quer sair nem de dentro do quarto, quanto mais ir para a rua. Então, essa transformação, essa mudança. E aí, Padre Roberto, eu estava lendo o texto base, e aí quando fala um pouco da educação católica, ou da preocupação da Igreja Católica com a educação formal, digamos assim, né? E eu ficava lembrando que a Igreja já, isso é secular, né? Que sempre se preocupou com em oferecer essa educação de qualidade. Nos colégios, né? Temos vários, aqui em Natal nós temos colégios católicos centenários até, né? Tradicionais. Temos as universidades católicas, como a PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica, em vários lugares do mundo até, né? Também são instituições muito antigas. Aqui, a nossa rádio, a emissora da Educação Rural de Natal, Educação Rural, né? Que nasceu como instrumento de comunicação para educar, né? Em 1958. E aí, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa preocupação da Igreja com a educação. Cacilda, muito boa essa chamada de atenção, porque quem se preocupava com isso, quem se preocupou com isso originalmente, seja com a saúde e com a educação, foi a Igreja, principalmente a Igreja Católica, né? Dentro do viés da caridade. As paróquias antigas, por exemplo, olhemos para Caicó. Caicó tem um colégio diocesano, né? Tem um hospital lá, mas se não tem hospital, mas tem um abrigo de idosos. Tem abrigo de idosos. Mas normalmente a paróquia tinha. João Câmara, aqui da nossa arquidiocese. João Câmara. Olhando para João Câmara, tem a escola. Tinha a maternidade. E tinha a maternidade, ou seja, olhava para a saúde e olhava para a educação e olhava para o social, para os centros sociais. É tanto que o curso de serviço social nasceu das experiências que a Igreja Católica tem com relação a isso, né? Então, a Igreja Católica, ela começou com a educação, né? Ela começou, traz na sua estrutura essa preocupação. Aí as congregações, as ordens religiosas foram se especializando nisso, né? Principalmente para os pobres. Hoje é que mudou. Hoje mudou. Hoje a educação católica é voltada mais para os ricos, para quem pode pagar, porque se entrou dentro do esquema capitalista. Exato. Mas então, para mostrar que não é novidade a Igreja Católica se preocupar com a educação, porque foi ela que abriu portas. As políticas públicas de hoje, aquilo que se transformou em política pública, é fruto de práticas coletivas, né, principalmente dos instrumentos trabalhados pela Igreja Católica. Né, as práticas, seja com o trabalhador, imagine o sindicato rural, né, a organização de cooperativismo, de sindicato, mesmo de escola, de saúde. Então, foi dentro das organizações dos processos católicos. E tudo isso com a linha educativa, né? Quer dizer, por exemplo, aqui na Arquidiocese, quando a Igreja, através do movimento de Natal, ajudou a criar os sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, a finalidade não era só reunir, mas era para educar no sentido das pessoas, dos trabalhadores, terem ideia, saberem quais eram os seus direitos e os seus deveres. Educar para a cidadania. Né? Era uma forma também de educar, não era só ensinar a ler e escrever, mas era educar também no sentido de compreender seus direitos. E quantas conquistas que foram realizadas por causa dos processos iniciados dentro das estruturas da Igreja. Então, a Igreja sempre ajudou a pensar. E principalmente aqui a Igreja do Nordeste, nós temos um protagonismo muito bonito. Queria chamar a atenção, Cacilda, você falou da educação católica. No número 92 do texto base, vai dizer o seguinte:
As escolas católicas, enquanto comunidade educativa, são lugares de encontro da educação integral da pessoa humana por meio do projeto pedagógico que tem o seu fundamento em Cristo, orientado para realizar uma síntese entre fé, cultura e vida. Grande responsabilidade. Neste sentido, destaca-se a contribuição da educação católica por meio da excelência acadêmica, a partir das práticas pedagógico-pastoral, à luz de uma escatologia, de uma ecoteologia, no processo de construção de uma sociedade sustentável e respeitosa dos direitos humanos, conduzindo a uma transição em direção a sistemas verdadeiramente inclusivos que protejam a nossa casa comum. Ou seja, uma educação que seja integral. Você orienta para o profissional, mas você está orientando, tem que orientar para o cuidado da casa comum, para o cuidado com o planeta. É a ecoteologia. Então, o texto base trabalha parágrafos bem curtos, mas bem objetivos, que leva a pessoa a pensar. Bom, a gente vai agora para mais um intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho a gente volta, fazendo mais um bate-papo aqui com o Padre Robério sobre a campanha da fraternidade. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, hoje conversando sobre a campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação. Nosso convidado hoje, o Padre Robério Camilo da Silva, que é o pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Mãe Luísa, em Natal, mas também é o coordenador de campanhas aqui na Arquidiocese de Natal. Já vamos para o último bloco do programa e agora vamos falar sobre o discernir, né? Esse verbo que está lá na metodologia da campanha da fraternidade, segundo o texto base, o discernir. O que é o texto base traz para a gente nesse ponto, Padre Robério? Pronto, então nesse ponto, o texto base vai apresentar como referencial, como grande mestre e educador, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o mestre e educador. E como texto referencial da campanha da fraternidade deste ano, a equipe escolheu então o texto da mulher adúltera, da pecadora, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos do 1 ao 11. Rapidamente, vamos então dizer um pouco por que foi escolhido esse texto como referencial. E como é que a gente vê no encontro de Jesus com a pecadora, Jesus, o mestre e educador. A lei, primeiro, Jesus se encontra lá no templo, no espaço onde os mestres da lei ensinavam. Ele estava lá, porque aparecia ele ia ensinar alguma coisa e tal, ou seja, assumindo o papel de mestre. Chegou então um grande grupo trazendo a mulher que foi surpreendida em adultério. Joga a mulher no meio, faz o círculo, cada um com a pedra na mão, já foi julgada, já foi condenada pela lei, agora ia ser executada. Que a lei já estava previsto na lei, que toda pessoa, que a mulher surpreendida em adultério iria ser então apedrejada. Inclusive, chama atenção porque é a mulher sozinha, ela pecou só, foi? E cadê o homem? O que a lei diz também com relação ao homem que pecava contra o adultério? Jesus vai fazer esse questionamento, vai trazer à tona também. Ou seja, temos que olhar para as duas realidades dentro do processo educativo. Jesus então está lá e a mulher colocada lá já vão dizer e querem a opinião de Jesus a respeito. Jesus olha para eles e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus nem disse sim, nem disse que não. Nem concordou, nem discordou. Sabiamente, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nem foi a favor, nem foi contra, mas colocou um outro elemento chamado de compaixão, chamado de perdão e chamado de misericórdia, e exaltou agora a nova lei que vai direcionar as relações daqui para frente, que é a lei do amor que gera o perdão.
Fica Jesus sozinho ali com a mulher, começa o diálogo, onde ele vai escutar a mulher, para poder depois ele discernir a situação e encaminhar para o agir. Então ninguém te condenou, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Aí o encaminhamento vai ser: vai e não peques mais. Então Jesus pacientemente, sabiamente, ele não vê o que a pessoa fez, ele vê o que a pessoa é. Ele não julga ainda hoje, ele não nos julga por aquilo que a gente faz, ele nos julga por aquilo que a gente é. É tanto que na missa a gente tem a oração que vai dizer: não olheis os nossos pecados, mas a fé, né? Então, que anima a vossa igreja, né? Então, ele não olha, enquanto a gente julga pela aparência, pelo exterior, Jesus vê o interior. Então, esse mestre diferente, que acolhe o leproso, que acolhe a pecadora, que ao invés de matar, salva, que ao invés de aprisionar, liberta. Então é uma pedagogia nova, é um agir novo que escandaliza, inclusive, principalmente aos radicais da lei, aos que seguem a lei. A lei é precisa, a lei diz: tem que condenar, tem que matar, tem que apedrejar. Jesus apresenta uma outra alternativa. Bom, ali esse texto vai orientar o discernimento. Todo discernimento, toda escuta, todo o processo de escuta, de ver a realidade, precisa ser iluminado, precisa ter o discernimento, e o discernimento é iluminado pelo próprio o agir de Jesus, pela palavra, pelo magistério da igreja, né, por aquilo que os documentos da igreja vão pedir que a gente faça. Então, o ponto de partida do discernir é o agir de Jesus como mestre e educador. No final nós temos ali naquela cena, Jesus diante da mulher, Jesus escrevendo alguma coisa no chão, e é o único lugar, a única vez que diz que ele escreveu alguma coisa. E no cartaz da campanha da fraternidade, a equipe colocou amor, sabedoria. Em torno do cartaz tem as pedras soltadas pelos que iam apedrejar, e nós temos então de um lado a miséria, do outro lado nós temos a misericórdia. De um lado a gente tem a pecadora, do outro a gente tem o Salvador. De um lado a gente tem a escrava do pecado e tal. Do outro lado a gente tem aquele que pode salvar a vida. Como o cartaz educa, como o cartaz também nos transmite uma mensagem muito interessante. Pois é. E aí, padre, como a gente já está perto do final do programa, e aí o que é que a campanha, a coordenação da campanha, nos orienta em relação ao agir? Bom, esse agir, o texto ele traz orientações gerais, indicativos gerais, mas nós queremos afunilar, quando eu digo orientação geral, aí é no campo da pastoral da educação, no campo do agir pastoral no ensino médio, né? Como é que a igreja vai trabalhar os estudantes, vai dar essa atenção aos estudantes, né? Como para repensar os processos educativos, inclusive colocá-los como protagonista. O estudante é o protagonista dos processos. O texto base vai chamar muita atenção para isso. Também a grande finalidade espelhada no Pacto Educativo Global, que é uma bandeira levantada pelo Papa Francisco, nós queremos trazer para o estado do Rio Grande do Norte, chamar as autoridades, os responsáveis pelas instituições, para a gente organizar este pacto educativo estadual, de modo que a gente pense para afunilar a política pública e as suas relações com família e com a sociedade, de modo que a gente possa priorizar o humanismo integral e solidário e trazer a pessoa para o centro. Esse seria o gesto concreto. O grande gesto concreto no Brasil inteiro é esse incentivo para o fortalecimento do pacto educativo. Existe um documento do Papa Francisco, da Santa Sé, sobre o humanismo integral. Então a gente já chama a atenção, é só colocar lá no Google, já está disponível então no site do Vaticano,
tem esse documento para a gente então se aprofundar um pouco sobre esse humanismo, porque o agir encaminha para um humanismo novo. Ou seja, lembra que o escutar, o ponto de partida foi a realidade deixada pela pandemia. Sim. Então, dessa realidade deixada pela pandemia, como é que nós vamos pensar um novo humanismo e quais são os critérios ou os pilares deste humanismo e como é que esse humanismo, como é que a gente pode ser protagonista desse humanismo integral e solidário? A gente sabe que está precisando. Além desse agir, né, de pensar o Pacto da Economia Global, da Educação Global, nós temos também, já tradicionalmente, aquela coleta, né, que é feita anualmente para o Fundo Nacional de Solidariedade, para o Fundo de Solidariedade. Também, se você puder falar um pouco sobre a coleta, a gente ainda tem um tempo, né, porque ela já no final da quaresma, mas pudesse falar um pouco sobre isso. Já lembro que o dia da coleta é dia 10 de abril, que é o Domingo de Ramos. Então a gente já vai se preparando. Aí é claro que aqui cabe muito aos padres, aos agentes de pastoral, e lembrando cada vez mais, incentivando a comunidade católica para trabalhar essa questão, para não fugir dessa temática da campanha da fraternidade, esse gesto concreto que é a coleta. Às vezes a pessoa diz, e essa coleta vai ser aplicada em quê? Essa coleta, gente, aqui na Arquidiocese de Natal, primeiro que fica uma parte na Arquidiocese, outra parte vai para o regional e outra parte vai para a composição do Fundo Nacional de Solidariedade, coordenado pela CNBB. Tá? Então, dos recursos que ficam na Arquidiocese de Natal, serve então para favorecer todos os trabalhos das pastorais sociais, seja trabalho com a pastoral carcerária, a pastoral da sobriedade, todas as pastorais que estão mais empenhadas com os processos transformadores de acolhimento das pessoas nas diversas situações de vulnerabilidade. Padre Robério, o ouvinte que está ouvindo a gente agora, né, a redundância, o ouvinte que está ouvindo, a pessoa que estiver ouvindo a gente agora eu quero me envolver nessa temática da campanha da fraternidade. Como é que a pessoa procede, assim, na paróquia? Como é que faz? Então, procura o padre, diz, padre, como é que está aqui a campanha da fraternidade? Quero me organizar, quero me envolver. E já chega lá com ideias, vamos promover um seminário, vamos promover um debate, vamos ver como é que está, vamos ouvir as pessoas sobre a educação no município, sobre a educação no bairro. Aí seria uma coisa muito interessante, um processo educativo para repensar a educação no bairro e na cidade, muito bom. Chama atenção também, como gesto concreto, você pode promover no seu município a chamada de audiências públicas da Câmara dos Vereadores, que é o espaço para repensar todas as políticas públicas. Então, debater o tema da educação, ou apresentar até aos vereadores o tema da educação e chamar a atenção para isso, já é uma cultura que nós temos aqui em Natal, tanto na Câmara dos Vereadores como na Assembleia Legislativa. Nós sempre temos uma audiência nesses dois espaços e a partir desses espaços a gente atinge um bocado de gente. Então, quer participar da campanha, você que é professor, que é gestor, trabalha com educação popular, com educação alternativa, procure então uma paróquia, chegue com ideias, forme uma equipe e participe das reuniões da campanha da fraternidade, as reuniões de família na campanha da fraternidade, que você já vai estar fazendo um grande bem e com certeza vai se beneficiar cada vez mais. Eu quero lembrar, Padre Robério, as pessoas que quiserem ter mais material, mais subsídios sobre a campanha da fraternidade, na internet é fácil de encontrar. Lá no site da CNBB tem uma página, um espaço que é dedicado às campanhas. E lá você vai encontrar muita coisa da campanha da fraternidade. O endereço é campanhas, no plural, campanhas.cnbb.org.br, campanhas.cnbb.org.br. Ou se você digitar no Google CNBB Campanha da Fraternidade, você encontra rapidinho esse endereço, né? Essa página. E aí você vai encontrar muita coisa.
Eu acredito também que nas livrarias católicas a pessoa encontra o texto base. Tanto o texto base como o livrinho para trabalhar os estudantes nas diversas etapas da escola, assim como para catequese. Sim. A catequese, então a gente encontra, visita a livraria. Queremos lembrar também que nas paróquias tem o texto do Regional Nordeste 2, porque na Regional Nordeste 2 é composto pelos estados Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Então, o que a igreja desses 4 estados que compõem o regional fez ou tem feito? Reelaborado a temática da campanha da fraternidade voltado para a realidade. Então tem um subsídio próprio que custa R$4 e quem não conseguiu pelas paróquias vem aqui na Arquidiocese de Natal, no subsolo da Catedral. No subsolo da Catedral. Procura a sala de campanhas. Na sala de campanha, na coordenação da pastoral que nós temos lá o livrinho. Ok. Padre Robério, a gente já chegou ao final do programa. Muito obrigada por esse bate-papo tão bom, né, tão esclarecedor sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano. Eu é que agradeço, Cacilda, e desejo a todos uma feliz quaresma. Então, a gente quer um mundo melhor, uma educação melhor, vamos começar a partir da gente. Ok, muito obrigada. Obrigada também a você pela audiência, você que ficou essa hora com a gente, ouvindo o Padre Robério sabiamente falando, explicando o texto base da campanha da fraternidade. Então, muito obrigada a você. Domingo que vem, 10 da manhã, a gente se encontra aqui com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana.